Olá, quarto ano. Hoje a tia André vai fazer uma correção antes das páginas 11 e 15, só para vocês observarem se vocês estão fazendo a escrita por extenso direitinho. Então, peguem a apostila de vocês lá, parem a apresentação para vocês acompanharem a correção, tá? Na página 11, tinha um texto falando sobre o Brasil indígena. E nesse texto tinha a distribuição da população indígena na região norte. Aí tinha aqui São Gabriel da Cachoeira tinha 29.017 indígenas, São Paulo de Olivença 14.947 indígenas, Itabatinga 14.855 indígenas. Então, na atividade, que a tia André vai mudar de slide, pediu para reescrever no quadro de valor posicional e por extenso o número total de indígenas do Brasil nas 3 cidades citadas. Então, vocês iam pegar esses 3 valores que estavam aqui e colocar no quadro posicional. Então, aqui, sempre que a gente for colocar um valor no quadro posicional, a gente começa da direita para a esquerda. Além das 3 cidades citadas, a gente tinha o número total de indígenas, né? Então, primeiro, o número total, que é 896.917. Como eu disse, eu começo colocando unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois, os de São Gabriel da Cachoeira, 29.017. Também começo da unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. São Paulo de Olivença, 14.947. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E Tabatinga, 14.855. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Olha a escrita por extenso com atenção, 800, como a tia Andréia falou, 900, centos é sempre com C de 100, 17 com Z e 2 S, tá? 14 pode ser escrito assim ou assim, tá? Nos dois casos, 50 com C, 5 com C. Atenção se escreveram direitinho os nomes dos algarismos, tá bem? Agora na página 15, era para preencher a tabela com o antecessor e o sucessor dos números. O antecessor de 102, 101, de 1001, 1000, 1889, 1888, 20.000, 19.999, 1010, 1009, 1200, 1199. Então, o antecessor, lembrando, é o número que vem antes. E depois pediu para escrever o sucessor. Sucessor de 990, 991, 1010, 1011, 99.999, 100.000, 7.999, 8.000, 2.039, 2.040, 909, o 910. Sucessor é o que vem depois. Aqui era para preencher a tabela de acordo com o exemplo. 2.000, 2 unidades de milhar, 2.000. 40.000, 4 dezenas de milhar, 40.000. Aqui a gente tinha 300.000, então a gente completava com os algarismos e escrevia 3 centenas de milhar. Aqui, 1 unidade de milhão significa o mesmo que 1 milhão. E aqui, a escrita por extenso. Aqui, 60.000, 6 dezenas de milhar, 60.000. 1 dezena de milhar, 10.000.
e a escrita por extenso 10.000. Se vocês tiverem dúvida na hora de escrever esses números, vocês podem usar o quadro posicional, colocar o número no quadro posicional e depois transferir para cá, tá? E aqui era para completar a tabela, ora escrevendo por extenso, ora colocando com número. Como eu falei com vocês, a cada 3 algarismos a gente tem uma classe, a gente pode colocar o pontinho aqui separando as classes. E a primeira classe é das unidades, a segunda dos milhares e a terceira dos milhões. Então, ó, 234.822. Aqui, 92.000. 92, o pontinho do 1.000. 541, tá? Aqui, a gente separa unidades, milhares, milhão. 1.000.000, 100.000 e 300. Aqui, unidades, milhares, 66.760. Aqui, unidades, milhares, 304.022. Atenção à escrita por extenso, ó, 200 com Z, 800 com C. Aqui, 300 com Z, 60 com 2 S, 700 com C, 300 com Z. Atenção à escrita, tá? Agora, gente, nós vamos para a subtração. Nós vamos rever a subtração. Tá na apostila de vocês, na página 18. Olha só. Quando a gente vai subtrair alguma coisa, a gente vai diminuir. Por exemplo, se eu tinha R$200 e gastei 100, com quanto eu fiquei? Então, eu vou diminuir o que eu gastei, subtrair. Então, o algoritmo, como eu já falei com vocês, é a conta armada. É o modo de resolver a conta armando aqui. Então, veja como resolver 578 menos 325 usando o algoritmo. Aqui foi colocado no quadro posicional. 8 unidades, 7 dezenas e 5 centenas, 5 unidades, 2 dezenas e 3 centenas. O primeiro termo da subtração recebe o nome de minuendo, o segundo termo é o subtraindo e o resultado da subtração pode ser chamado de resto ou diferença. Então, sempre que um problema perguntar qual a diferença matemática, sempre que pergunta diferença, gente, é o resultado da subtração. 5 para chegar no 8. O 8 está guardado na minha cabeça. 5, 6, 7, 8. Falta 3. 2 para chegar no 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 5. Pode contar no dedo. 3 para chegar no 5. Falta 2. Aqui, gente, não precisou da gente pegar emprestado na ordem seguinte. Por quê? Porque os algarismos de cima são maiores que os algarismos de baixo. Agora, observem nessa subtração agora. 532 menos 395. Sempre numa subtração, o algarismo maior fica em cima, o número maior, aliás. 5 para 2 tem jeito? Não tem. Então, a gente vai pegar uma dezena emprestada. O 3 vai virar 2 e a gente empresta uma dezena para cá. A gente vai ficar com 12 unidades. 5 para chegar no 12, faltam 7. Aqui, se o 3 virou 2, não tem jeito de fazer 9 para 2. Então, a gente vai pegar uma centena emprestado, 5 vai virar 4. E aqui a gente vai ficar com 12 dezenas. 9 para 12, 3. 3 para 4, 1. Então, gente, essa linha amarelinha aqui é a linha usada para trocar as ordens. Ou seja, a gente vai diminuir o valor do minuendo porque a gente está emprestando para a ordem ao lado, tá?
Então, quando a gente pede emprestado, se eu tiro 1 daqui, eu estou trazendo 10 para cá. Eu trago uma dezena para cá, ou seja, 10 unidades. Aqui, quando eu empresto uma centena para cá, eu estou trazendo 10 dezenas, tá bem? Agora, vocês vão fazer os exercícios da apostila, páginas 18 e 19. A tia Andréia vai deixar anotado para vocês aí, tá bem? Beijinhos, tchau, tchau.